Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. E hoje, nesta apresentação, neste vídeo, iremos falar sobre um assunto recorrente, que diz respeito sobre essa situação da memória, de estarmos, parece que, perdendo a memória, não conseguimos mais registrar memórias recentes. E essa falta de memória tem vários motivos. E falaremos nesta apresentação sobre a falta de memória como sequela de uma grave enfermidade que aconteceu em todo o nosso planeta, que foi relativa ao coronavírus, a Covid-19, ou como nós chamamos, o vírus SARS-CoV-2, que esteve realmente como uma pandemia gravíssima em todo o nosso planeta. Para muitos pacientes, realmente a doença gerada pelo coronavírus foi desgastante, extremamente grave, perigosa e, infelizmente, muitos perderam a vida. Mas a ciência ainda não sabe exatamente muitas sobre essas sequelas, principalmente sobre os lapsos de memória. Então há muitos estudos ainda que estão sendo tratados buscando a melhor explicação, com o objetivo de tratamento. Mas nós sabemos, pelo menos, que com tantos casos gravíssimos que aconteceram e com tantas situações de sequelas, nós podemos ter uma boa ideia, uma ideia geral sobre quais principais sequelas aconteceram no pós-Covid, mesmo o paciente já sendo declarado como curado da infecção gerada pelo coronavírus. Então percebemos assim que parece que ficam raízes, permanecem raízes dessa infecção, desse vírus no nosso organismo. E podemos dizer até que de toda a humanidade. Para falar sobre estas sequelas do pós-Covid, principalmente sintomas cognitivos, falaremos aqui a respeito de apontamentos do Departamento de Neurologia de importante hospital da cidade de Porto Alegre. Segundo os pesquisadores que estudaram e que continuam estudando estas sequelas, demonstraram que, segundo os apontamentos, que os principais sintomas gerados nessa área cognitiva são a desatenção e a falta de permanência da memória recente, lapsos de memória recente. Ou seja, a dificuldade de manter na sua memória coisas que fez ou que falou recentemente. E esses sintomas, segundo o Departamento de Neurologia, esses sintomas acontecem em aproximadamente 1/4 de todos os pacientes sequelados que tiveram a Covid e que geraram sequelas. Aproximadamente 1/4 desses pacientes tiveram esses sintomas neuropsiquiátricos. E eles aconteceram tanto no problema de Covid leve quanto na Covid grave. Veja só a situação. Muitos desses sintomas realmente acabam persistindo nessa área cognitiva por algumas semanas. Ou seja, tem um período até breve de duração com esses problemas cognitivos. Mas existem alguns pacientes onde esse problema, esses lapsos, permanecem por um tempo bem mais prolongado, de até 1 ano ou mais. Em geral, a reclamação que ocorre dos pacientes é esses lapsos de situações como, por exemplo, não saber alguma coisa, onde colocou algum objeto, aonde foi que deixou aquele objeto, e isso de uma forma recente, não se recorda o que falou, ou seja, começa a repetir as frases, as suas ideias, os seus pensamentos, porque não lembra que já falou. Ou seja, são várias situações em que a pessoa está sendo prejudicada
na sua memória, nos seus registros, como uma sequela pós-Covid. Mas essas são as questões leves, digamos assim, porque existem situações mais graves onde esses problemas geram uma sequela que nós chamamos de brain fog, cuja tradução seria uma neblina cerebral. Ou seja, o paciente pós-Covid, ele perde a capacidade de realizar atividades aonde ele praticava aquilo no seu dia a dia, inclusive profissional. Temos um exemplo de um enfermeiro que, já curado pós-Covid, permaneceu com as sequelas e perdeu a capacidade de manusear medicamentos. Ele não conseguia mais realizar atividades como enfermeiro do dia a dia. Então veja que existem as questões cognitivas de lapsos de memória leve, mas existem também essas graves, onde a pessoa perde a capacidade de fazer alguma coisa que fazia no seu dia a dia. Olhe o transtorno gerado por sequelas que ninguém imaginava, não é verdade? Ou seja, essa pandemia realmente trouxe sequelas em muitas áreas. Além dos lapsos de memória e desatenção, há reclamações recorrentes também dos pacientes a respeito de cefaleia, a dor de cabeça, perda do olfato e do paladar, o que dificulta muito, inclusive, a pessoa ter a motivação de se alimentar, porque ela não sente os cheiros, não sente os sabores do alimento. E é uma queixa recorrente dos pacientes e que perdura por um determinado tempo, normalmente é temporário. Mas existem situações mais raras e que são bem graves, como, por exemplo, a situação de presença de AVC, a ocorrência do AVC, que é o acidente cerebral vascular, que pode ser hemorrágico ou isquêmico, ou então encefalite e mielite, que são as inflamações. E esses processos inflamatórios são gerados como uma sequela da Covid, aonde é uma questão inclusive hormonal, é uma reação hormonal imunológica, aonde o corpo reage contra essas questões do vírus e que geram situações de inflamação e que atacam o próprio organismo. Então, o próprio organismo, buscando reagir contra as inflamações geradas pela Covid, ela gera situações que causam prejuízo ao sistema nervoso central da pessoa. Então é como se o vírus dissesse para o corpo, enganasse o corpo, em verdade, e o corpo começasse a reagir de uma forma imunológica contra ela mesma, contra a própria pessoa, o próprio organismo. Então veja que situação grave, ainda bem, graças a Deus, que é mais raro. Os pesquisadores informam que, em verdade, infelizmente, não há medicamentos que possam reverter as sequelas provocadas pelo vírus. Na verdade, os tratamentos deveriam ter sido preventivos. As atividades como, por exemplo, o afastamento possível entre as pessoas, a utilização de máscaras, a vacinação, muito importante em todas as suas fases, muito importante. Então, na verdade, não existe um medicamento que possa reverter o quadro, mas existem sim tratamentos possíveis para amenizar estas sequelas, com a utilização dos conhecimentos da parte neuro, os neurologistas, a parte da psiquiatria, a parte onde entram os terapeutas ocupacionais e também atividades cognitivas, como se fosse assim para reativar o cérebro em novas áreas de memória, inclusive, para que possa melhorar ou reduzir estas sequelas. Isto é o que é possível ser realizado, em verdade. Então, os pesquisadores ainda estão trabalhando de forma bastante árdua, mesmo terminada a infecção,
Mesmo passada a pandemia, os pesquisadores não descansam. Eles continuam atuando agora na área das sequelas geradas pelo pós-Covid. Agora eu vou falar a respeito de algumas dicas, algumas coisas que de repente podem auxiliar nesse melhoramento, como se fôssemos exercitar a nossa memória, exercitar a nossa capacidade cognitiva para buscar amenizar as sequelas geradas pelo pós-Covid, nessa área de memória e de cognição. Então, evite muitas tarefas ao mesmo tempo, porque isso pode trazer transtornos, confusão mental. Então, evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Faça uma tarefa, conclua aquela tarefa e depois passe para uma outra tarefa. Busque sempre concluir a primeira tarefa para depois passar para a outra, porque se começar a colocar várias tarefas ao mesmo tempo, irá gerar uma confusão mental e isso não irá contribuir com a melhora da nossa capacidade cognitiva e de memória. Mantenha sua saúde em dias, ou seja, cuide de sua saúde. Faça realmente tudo o que puder para preservar a saúde, cuide-se. Essa é uma situação bastante importante, porque muitas vezes não nos cuidamos do nosso trabalho, os horários, a alimentação, toda essa área que nós vamos falar aqui também, isso tudo irá prejudicar o nosso organismo. Então nós precisamos manter o nosso organismo saudável para também contribuir com o nosso cérebro. Isso é muito importante. Enriqueça o seu cardápio. Veja, elabore melhor a sua dieta alimentar, ou seja, faça uma dieta mais diversificada, com os legumes e verduras, como sempre falamos, as frutas, tão importantes. Então, a nossa dieta alimentar, que ela possa ser melhor regulada, inclusive, se necessário for, com a presença, consultando uma nutricionista, um profissional de nutrição, para que possa nos dar esse apoio. Outra questão, tenha uma boa qualidade de sono, ou seja, durma, busque dormir o necessário para o seu organismo, porque muitas vezes dormimos tarde e acordamos muito cedo. Acordamos cedo para ir para as nossas atividades profissionais e quando em casa, muitas vezes, nos distraímos com alguma coisa, inclusive até com a televisão, e acabamos dormindo muito tarde, prejudicando o sono necessário. Então veja que a quantidade de sono, ela também se faz importante e influi nessas questões cognitivas e de memória. Outra questão, pratique atividades físicas, ou seja, podem ser leves, moderadas, dependendo da capacidade de cada pessoa, da situação física, da faixa etária, mas evite ao máximo possível ficar sedentário. Então, se exercite, se programe, tenha disciplina, porque sem disciplina nós não conseguimos avançar nas questões de exercícios físicos. Todos os dias nós precisamos nos exercitar. E muitas vezes temos aquela preguiça, aquela falta de motivação, vou deixar para amanhã. E quando chega amanhã, vou deixar para amanhã. E acaba desistindo. Então, persista com muita disciplina, porque vai dar certo. Outra questão, exercite seu cérebro com palavras cruzadas, letras de músicas, poemas, o que seja para que possa manter, despertar o prazer e reativar a sua memória. Então faça alguma atividade dessas questões de música, poesia, não é? Palavras cruzadas, algo que lhe traga satisfação, que lhe traga prazer, mas que ao mesmo tempo puxe pela sua memória, que é como a gente fala, não é? Puxar da memória. Então exercite a memória com coisas simples. Busque memorizar uma música, comece a cantar uma música e memorizando a letra. Ou se preferir uma poesia, alguma coisa nesse sentido, mas busque memorizar as coisas e depois repita para poder verificar se ficou memorizado, se ficou registrado. Esse também é um exercício.
Muitos neurologistas chamam de neuróbica, ou seja, é o exercício dos nossos neurônios, a neuróbica. Outra situação, descanse o físico e relaxe a mente. Pratique, se possível, a meditação. Veja só. Então, busque ter momentos de relaxamento onde você pode colocar a sua mente em relaxamento. Pare de se preocupar com as situações, os problemas, as contas, não é? Pelo menos durante aquele momento. Busque um momento de puro relaxamento físico, mas também relaxamento mental. Isso é muito importante e são dicas que podem contribuir para reduzir estas sequelas. E esperamos que essas dicas aí possam contribuir com todos. E eu realizo. Para encerrar, então, essa exposição, essa apresentação, gostaria de colocar aqui algumas situações, algumas sugestões que eu desejo, assim, que realmente possam contribuir. A primeira delas, se você estiver se sentindo com estas sequelas de lapsos de memória, problemas cognitivos, que perceba que está começando a falar frases e se repetindo e não se recorda onde deixou determinado objeto, começa com coisas mais simples assim, busque uma ajuda especializada. Não procure deixar que o problema se resolva sozinho. Busque ajuda especializada, porque há tantos recursos hoje nas grandes e médias cidades. Busque auxílio, não fique esperando que se resolva. E como este é um canal de espiritualista e também de interesse coletivo, coloco aqui uma outra sugestão. Busque se vincular a algum grupo, principalmente grupos que realizem alguma atividade social de auxílio a outras pessoas. Quando você se vincular a grupos de atividade, de assistência, de auxílio, você irá interagir no grupo, irá se formar conversação, isso irá ativar a sua capacidade cognitiva, de memória, você estará mais ativo e desperto, mais lúcido, isso irá contribuir. Então veja só, de repente, uma situação onde você nunca pensou em trabalhar em uma obra social, auxiliando, fazendo trabalhos de assistência, de auxílio, você de repente nunca pensou em utilizar aquilo como um remédio. Mas quem sabe aquilo é exatamente um grande remédio para uma sequela de uma doença tão grave como foi a pandemia, e que aquela atividade de ajuda aos outros acaba sendo o remédio para ajudar a você mesmo. E de repente, quem sabe, uma atividade em uma obra social pode ser um grande remédio para a sua memória e de repente também não pode auxiliar de alguma forma ao seu coração, os sentimentos e emoções, não é verdade? Então fica aqui essa dica dada de coração. Se quiser seguir, por favor, fique à vontade, mas eu acredito que quando estamos em grupo, praticando o bem, todos nós somos beneficiados. Não apenas aquela pessoa que recebe o auxílio, mas todos nós somos beneficiados com certeza. Pense nisso. Muita paz.